Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo meu. E dessa vez eu vou estar escolhendo aqui a melhor placa, a placa mais custo-benefício lançada neste ano, né pessoal? Nesse ano a gente teve vários lançamentos de placa de vídeo, principalmente da AMD, que lançou sua nova série 300, né? E a Nvidia também lançou algumas placas de vídeo como a GTX 960 e a GTX 950. E a gente pegou as placas que a gente mais achou custo-benefício aqui e colocou, e a gente vai comparar elas e vamos escolher a placa mais custo-benefício do ano e apontar por que pra vocês. Então deixa seu like antes do vídeo começar. Vamos apoiar o canal, galera. Se você não é inscrito, se inscreva, porque hoje a gente vai ter mais de 2 vídeos, galera. Então é isso o recado que eu queria dar. E o Rafa não vai estar nos próximos vídeos, galera, por causa que ele viajou, né, pra praia. E ele não pode fazer vídeo porque lá não tem internet e ele tem que aproveitar as férias dele. Mas então é isso, galera. Fiquem com o vídeo e falou. E outro recado, galera, é pra vocês se inscreverem no canal do meu parceiro, do meu amigo, né, Viniplays. É um canal bem legal, ele aborda temas de Minecraft, ele faz intros, animação, muita coisa. O canal dele é bastante bacana. Várias vezes ele sorteia VIP em servidores que ele joga, contas de Mine original, para os inscritos dele. Mas então é isso aí. Agora finalmente bora pro vídeo. O link do canal dele tá aí na descrição. Se inscreva e dê like nos vídeos, galera. Então bora pro vídeo agora finalmente. A gente vai começar falando da R7 360, pessoal. O clock dela é de 1050 MHz. A memória bus dela, que é o número de arquivos que ela transfere do chip da placa até a memória da placa, da placa, né, é de 128 bits. Ela tem 2 GB de VRAM, pessoal, que é o tamanho da memória RAM dela, né, que a gente chama de VRAM. Ela tem 768 Steam Processors, galera, divididos em 12 micro Steam Processors, que é onde ficam esses Steam Processors, né, esses núcleos e tal. Ela tem um conector de 6 pinos para alimentação da placa de vídeo, né? Então ela não é uma placa de vídeo que você vai precisar de uma fonte muito sofisticada para alimentar ela. Você vai poder colocar num PC mais simples aí um pouco. E ela ocupa um slot duplo, galera. Ou seja, se você quiser fazer um crossfire com ela, você vai ter que ter uma distância entre os dois PCI Express X16 e tal, né? O preço médio dela é de R$ 628,50. A gente escolheu ela como uma das placas custo-benefício para disputar aqui, porque ela é uma das placas novas da AMD e tem um custo bastante pequeno em relação às da Nvidia, né, que recém lançaram. Então a gente botou ela aqui por causa disso. Outra placa que a gente escolheu para estar aqui para disputar, né, é a R7 370. O clock dela é de 975 MHz. A memória bus dela já é um pouco mais alta que da R7 360, que é a antecessora dela. Então é o dobro, né? É de 256 bits. Ela tem 2 GB de VRAM, galera, o modelo padrão dela, mas você encontra alguns modelos de 4 GB de VRAM, um pouquinho mais caro, que eu creio que não faça diferença no desempenho, né? Ela tem 1024 Steam Processors, divididos em 16 micro Steam Processors, que é a unidade em que ficam os Steam Processors, né, os núcleos da placa de vídeo, como eu já expliquei. Ela tem um conector de 6 pinos, ou seja, você não precisa de uma fonte sofisticada, novamente, né? É só colocar um conector de 6 pinos nela e de boa você já vai estar alimentando ela perfeitamente. Ela também ocupa um slot duplo, galera.
Então a explicação que eu dei para a R7 360 vale também para ela. O preço médio dela é uns R$200 mais caro do que a R7 360, que no caso é de R$ 804,25. A gente escolheu ela para estar aqui porque ela é um modelo mid-end da AMD, mas também é um modelo que oferece bastante desempenho e custo-benefício, né? Então foi por isso que ela tá aqui, foi por isso que ela tá nessa disputa. Agora, já partindo para a parte da Nvidia, galera, a gente escolheu a GTX 950. O clock dela é de 1024 MHz, galera, é mais alto do que o da R7 370, né? Memória bus dela, que é o tanto de arquivos que trafega da memória para o chip ou vice-versa, né? Por bus de clock é de 128 bits. Ela tem 2 GB de VRAM, é o tamanho da memória RAM da placa de vídeo, né? Ela tem 768 CUDA cores, que são mais eficientes que os Steam Processors da AMD, né? Vale ressaltar isso. Ela tem um conector de 6 pinos. Novamente, você não vai precisar de uma fonte muito boa para alimentar essa placa de vídeo. A Nvidia tem bastante compromisso com isso, de consumo de energia. As placas de vídeo, tudo relacionado. A Nvidia consome menos do que da AMD, né? Em alguns testes vocês vão ver isso mais pra frente. E o consumo dessa placa de vídeo, em média, é de 90 watts. O preço médio dela é de R$ 992, galera. Essa placa de vídeo realmente ela só falha no preço, galera, porque ela tá quase uma GTX 960 e não tem o mesmo desempenho de uma. Mas isso a gente vai ver na hora dos testes, né? A outra placa de vídeo da Nvidia, galera, que a gente selecionou foi a GTX 960, galera. O clock dela é de 1127 MHz. A memória bus dela, que eu já dei explicação 2 vezes já, né, galera, pra vocês não esquecerem o que é de 128 bits. Ela tem 2 GB de VRAM. Ela tem 1024 CUDA cores, galera. Ela tem um conector de 6 pinos, pessoal. Ou seja, você não vai precisar de uma fonte muito sofisticada para alimentar ela. Eu já disse isso várias vezes, mas eu tô repetindo aqui. E o consumo dela, em média, é de 120 watts, galera. A gente encontrou o preço médio dela de R$ 1.056,50. A placa mais cara da lista, mas ela tem um benefício muito bom, como vocês vão ver no testes, que inclusive é o que a gente vai ver agora. O computador usado para os testes foi esse daí da tela, pessoal. Se vocês quiserem ver a configuração dele certinho, vocês pausem o vídeo, galera, e vejam. Mas agora bora para os testes de consumo, galera. No teste de consumo, a R7 360 obteve a melhor pontuação. Ela consumiu apenas 204 watts, galera. Acho que isso daí foi no 3D Mark, foi no 3D Mark mesmo. A R7 370 consumiu 238 watts. A GTX 950 já consumiu 243 watts. A GTX 960 foi a que mais consumiu e obteve a pior pontuação. Ela consumiu 256 watts, galera, no 3D Mark. Então, isso significa que a gente vai dar um ponto para AMD, um ponto para R7 360 por ter sido a placa que menos consumiu. A VGA que menos consumiu, né? Agora vem o teste que me interessa, galera, que é o desempenho. A R7 360 teve a pior pontuação, galera. Mas perdoem ela porque ela é uma placa de R$600, né? Não dá pra exigir muito disso. Ela teve uma pontuação de 893, enquanto a sucessora dela teve uma pontuação de 1264, que é imediatamente muito melhor, né? A GTX 950 teve uma pontuação bem ruimzinha, galera, que foi de 1041, foi pior do que a R7 370, mas a GTX 960, galera, teve a pontuação de
quase 1.400, pela pontuação de 1.399, o que é ótimo, né, galera? Isso em 4K no 3D Mark. De desempenho em jogos, galera, a GTX 960 levou a melhor no BF4, galera. Lembrando que o BF4 estava no Ultra e em Full HD. Ela ficou com 56.5 frames, enquanto a antecessora dela, que por curiosidade foi lançada depois que ela, né, ficou com 46.1 frames. A R7 370 empatou com a GTX 950 e ficou com 46.1 frames também, enquanto a R7 360 teve um resultado deplorável, que foi de 28.0 frames, né, galera? Outro jogo que foi testado foi o GTA V. A R7 360 obteve o pior resultado, que foi um pouco acima de 30 frames, galera, que é o aceitável para jogar, que no caso ela ficou com 32.7 frames, enquanto a sucessora dela ficou com 48.7 frames, o que não é ruim, mas também não é um resultado perfeito, um resultado ótimo, bom para jogar, né? A GTX 950 ficou com um pouquinho a mais de frames, ficou com 49.5, alcançando quase os 50, enquanto a GTX 950 ficou muito fluida, né, galera? Tanto faz. Ficou com acima de 60 frames, que é o que a gente considera liso para jogar. Isso com o GTA V tudo no Ultra Full HD. E assim a gente toma a conclusão que a GTX 960 foi a placa de vídeo mais custo-benefício do ano inteiro, galera. Por quê? Porque ela simplesmente tem um resultado muito bom, ela roda os jogos muito bem, fluidamente, e por mais que ela consuma muito, a Nvidia fez um ótimo trabalho. Para esse desempenho, ela deveria consumir muito mais, né, galera, do que os watts que ela consumiu, que a gente viu no teste de consumo, né? Ela tem um custo-benefício muito bom, o melhor entre essas placas de vídeo e todas as lançadas do ano inteiro, galera. Ela roda muito bem todos os jogos que forem lançando aí, vocês podem ter certeza que ela vai rodar de boa. E uma placa que não custa mais de R$1.200, é uma placa cara, viu? Vou assumir isso, mas o desempenho dela é ótimo, ela te oferece um benefício muito bom pelo preço pago. E em segundo lugar, eu vou colocar a R7 370, que é uma placa que você paga R$800 nela, e ela também roda todos os jogos muito bem. Se você colocar no alto, eu tenho certeza que ela vai rodar relando nos 60 frames ou acima dos 60 frames. Qualquer jogo da atualidade, galera, roda bem em todos os jogos. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Abraços. Todos esses testes aí eu vi na Adrenaline. Vou deixar o link aí na descrição pra vocês. Então é isso, galera. Deixa seu like no vídeo. Obrigado por assistir. Valeu, falou e tchau. E não se esqueça de passar no canal do Vini Plays e se inscrever lá. Então abraços e falou.